Olá, amigos. Vamos continuar a nossa conversa referente à diversidade genética. Nós vamos então estar falando sobre diversidade entre e dentro de populações, e esse estudo está sendo realizado a partir de informação de marcadores codominante e multialérico. Nós já apresentamos aqui várias possibilidades de análise, e essas diferentes possibilidades baseiam-se na forma como a gente enxerga as informações que estão vindo dessas populações. Então nós podemos inferir a partir da quantidade de alelos que cada população tem, pela quantidade de classes genotípicas. É uma abordagem interessante. Existe outra abordagem que nos leva a pensar em identidade, em heterozigosidade, em diversidade, essa proposta apresentada por Ney. Outros nos levam a imaginar sobre a frequência esperada e observada de heterozigotos na população, nos conduzindo a índices de fixação, tal como proposto por Wright, por meio dos seus índices FST, FIT e FIS. E hoje nós vamos apresentar uma metodologia alternativa, que é a proposta por Weir. Weir publicou esse livro de análise genética de dados, e ele tem uma consideração bastante interessante, que nos convida a olhar essas populações de uma forma diferente e, consequentemente, gerando estatística diferente. Então, veja, está dentro de um contexto de uma conversa que se inicia aí com identidade, heterozigosidade, diversidade e Ney, avaliação de quantidades de alelo, quantidade genotípica, estatística F de Wright. Agora nós vamos lidar com o método do Weir e, posteriormente, a gente vai falar sobre a MOVA de Escoffier. Então, a nossa ênfase hoje vai ser essa metodologia. E o que ela tem de interessante? Ela tem de interessante o olhar dela em relação às populações, em relação às informações que a gente tem. Então, a primeira característica importante é que eu vou ter várias populações, digamos aqui G populações, cada população tendo vários indivíduos. E eu vou comparar essas populações a partir dessas informações X e JL, ou seja, a informação do indivíduo, do indivíduo pertencente à população I, o indivíduo J e o loco L. Normalmente analisamos vários locos, vários marcadores. Então, cada indivíduo vai ter um determinado padrão genotípico, e a gente constitui um arquivo em que essas informações elas são colocadas sob a forma de genótipos. Por exemplo, um genótipo AI, ou sob a forma de um genótipo do tipo AI-AJ. Esses AI e AJ vão representar diferentes alelos de um particular loco. Pode existir dois ou mais alelos. Então, se tiver vários alelos, eu vou representar aí A1A1, A1A2, A1A3, A2A2, A2A3, assim por diante. Então, essa que é a nossa entrada de dados. Mas a proposta do autor é não converter essas informações em frequências alélicas ou frequências genotípicas. É converter essas informações em um padrão em que, se o indivíduo for heterozigoto, ele vai receber valor 1. Qualquer tipo de heterozigoto. A1A2, A1A3, A2A4 e assim vai. E se ele for homozigoto, ele vai receber valor 0. Então veja que a gente já vai enxergar essas informações, apesar do seu arquivo de dados, você introduzir informações multialélicas,
você vai enxergar um arquivo posteriormente em padrão binário, ou seja, todos os indivíduos que eram heterozigotos, independente da sua constituição genotípica, ele vai ser marcado por 1. E todos os indivíduos homozigotos por 0. Então você começa a enxergar essas populações como tendo homozigotos e heterozigotos. E a nossa ideia é fazer então inferência a partir da maior e menor quantidade de heterozigoto. Então essa é a primeira particularidade que diferencia essa técnica proposta por Huia. Então está aqui representado um conjunto de dados que normalmente você oferece ao aplicativo computacional. Uma primeira coluna descrevendo aqui as suas populações, uma segunda coluna representando o indivíduo de cada população. Aqui cada população tem N indivíduos, e as colunas, as demais colunas referente aos vários locos, loco 1, 2 até loco L. E aqui você vai informar sobre o padrão genotípico de cada indivíduo. Normalmente você usa aí 2 dígitos, às vezes 4 dígitos, se tiver mais de 9 alelos. Então esse indivíduo aqui pode ser 1, 2, 2, 3, 4, 5, né? Representando aqui 1, 2 se for A1, A2. Esse aqui pode ser 2, 3, representando B2, B3, e assim vai. Mas nós então transformamos essa planilha em todos os valores que for heterozigotos vão ser transformados em 1. Todos os valores que representam o genótipo homozigoto vai ser transformado para 0. Então a análise vai se dar nesse conjunto de dados. Bom, então essa é a primeira particularidade. A segunda particularidade, bastante interessante, que difere das abordagens que nós já vimos até agora, normalmente nós fazemos análise loco a loco. E posteriormente tiramos um total, tiramos uma média para fazer uma conclusão global. Mas nessa proposta, essa análise ela não é feita loco a loco. Ela é feita considerando todos os locos simultaneamente. Então nós vamos perguntar se a população 1 difere da 2, por exemplo, na sua quantidade de heterozigoto, porque meus dados referem-se a heterozigotos. Mas vai existir um efeito que possa influenciar nessa resposta, que é o loco. A população pode existir um efeito de população mais dependente com interação com o efeito de loco. Então o loco já entra no meu modelo. Então eu vou fazer a pergunta, normalmente eu fazia a pergunta se existe variação entre população, se existe diferenciação entre população, e essa variação era para a média dos locos. Aqui eu vou ter um componente a mais, que é o componente da interação população-loco. Então eu vou responder se existe diferença, mas se essa diferença ela é geral ou ela depende do loco que eu estou considerando. Então eu vou fazer uma análise de variância, né, fazendo analogia com a estatística, com o modelo fatorial. Ou seja, eu tenho um modelo que tem o efeito alfa-i, que representa o efeito aleatório da população, que é comum, até então nós estamos discutindo sobre essa vontade do pesquisador de testar essa hipótese se sigma 2p é igual a 0 ou não. Mas existe aqui o efeito do indivíduo dentro da população, nós também já estamos acostumados a trabalhar com essa hipótese, mas existe aqui um efeito fixo de loco. É como se você testasse vários genótipos em vários ambientes. E esses ambientes são vários locos que você tomou, né? Que você escolheu para estudar. Então são os efeitos fixos desse loco. E aí existe a esperança do efeito do loco é o valor
da quantidade heterozigoto, e a esperança ao quadrado é esse HL ao quadrado. Existe também no modelo um efeito de interação população-loco, dado que um efeito aleatório ou fixo, a interação tem um componente aleatório, e por fim o efeito da interação de indivíduo dentro de população dentro de loco, que acaba sendo o efeito final, o efeito residual. Então, se a gente fizer essa analogia com estatística experimental, nós temos um experimento, né, fatorial, com efeito fixo e com outro efeito aleatório. Isso, então, vai provocar toda aquela discussão própria de natureza desses modelos que contemplam um efeito fixo com efeito aleatório. E a gente vai, então, perceber que vai existir um detalhe a mais, porque esses valores que nós estamos convertendo de 1 e 0, né, esses valores têm uma particularidade, não é propriamente um experimento de genótipo em vários ambientes. Quando você faz um estudo de genótipo em vários ambientes, o comportamento do genótipo no ambiente 1, às vezes você pode imaginar que existe uma certa independência, você não sabe o que vai acontecer no ambiente 2. Mas aqui nós estamos traduzindo o ambiente para o loco. E aí há uma complicação, porque quando você avalia as suas populações, seu genótipo, no loco 1 e depois no loco 2, se o loco 1 e 2 tiverem ligação fatorial, é provável que as respostas das populações no loco 1 acompanhem as respostas das variações entre população no loco 2, tendo em vista que eles não são independentes, se for o caso. Então veja que é uma análise de variância com essa particularidade de efeito fixo, efeito aleatório, mas que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais. Nós não podemos simplesmente abrir um livro de estatística experimental e acreditar que é a mesma coisa, porque tem aí uma particularidade. Pois bem, então, esta é a segunda ideia da proposta do IA. A primeira ideia é converter o seu arquivo em 0 e 1. A segunda ideia é incluir o efeito população, loco, interação, população, loco, e é uma novidade. E a terceira ideia é a estratégia de análise. Quando nós temos situações como essa, nós normalmente processamos a análise de variância, segundo o modelo, e posteriormente a gente toma a decisão se a interação for significativa, o que me interessa é se o efeito aleatório, testar o componente aleatório, ou fazer uma comparação de médias para os efeitos fixos. Então a gente faz uma análise de variação e posteriormente uma comparação dos valores de médias. Lembrando que os valores de médias para a variável que está sendo analisado vão representar a quantidade média de heterozigoto em cada população. Nós já vimos transformar variáveis aqui em que a média representava a frequência alérica. Não, aqui a média vai estar refletindo a quantidade, a proporção de heterozigoto que a população 1, população 2 tem na visão daquele loco específico. Então é fácil de entender, né? É fácil de extrapolar, mas guardada as particularidades que a técnica apresenta. Pois bem, então a gente está aqui resumindo que a análise proposta por IA tem estratégias básicas, né? A primeira, na verdade, podemos até inverter aqui se for o caso. É fazer uma análise de variância com obtenção de componente de variância com significado biológico, que quantifica a variação de heterozigoto entre populações, entre locos e da interação loco-população. Então nós vamos fazer uma análise de variância e o objetivo é estimar componente de variância. Componente de variância associado à população, interação loco-população. E o componente quadrático que expressa a variação de loco. E eles tudo estão remetendo à variável que eu estou analisando. E a variável tem um significado de quantificar a variação de heterozigoto. Então veja que na estatística experimental nós podemos analisar uma variável x, que representa a altura,
a variável y, que representa a produção, floração. Aqui a variável x representa a quantidade de heterozigoto naquela população. Em outras situações, nós já manipulamos dados em que a variável x representava a frequência alélica de um determinado alelo da população. Esses são conceitos bastante importantes. E normalmente a gente segue, após uma análise de variância, uma análise dos valores médios. Então, eu vou analisar valores médios da heterozigosidade para locos e população, suas respectivas variâncias e teste de hipótese ou intervalo de confiança. Então, como é que eu comparo, né, essa quantidade de heterozigoto do loco 1 em relação ao loco 2 na população, né? Então, às vezes, se fosse uma pergunta da estatística experimental, você responderia. Eu posso fazer um teste T, posso fazer Tucker, posso fazer Sheffer, Duncan, mas posso aqui também. Mas eu tenho que saber que a variância de um contraste, por exemplo, variância de M1 menos M2, existe a variância do M1 mais a variância do M2, e eu tenho que lembrar que existe uma particularidade de uma covariância, uma possível covariância entre M1 e M2, porque pode envolver locos diferentes, mas locos em ligação fatorial. Então, a gente tem particularidades na análise de variância e particularidades nas comparações entre médias, né? As considerações gerais, nós vamos analisar aqui G populações, nós vamos considerar um número N de indivíduos fixo para cada população, apesar de que você possa ter dados perdidos. Então, haveria esses dados perdidos, pode ser, né, aquilo que não complementa o valor N. Uma população com 40 indivíduos, outra população com 38, significa que você perdeu duas informações. L pode ser o número de locos analisados, e aqui a UAV, alelos de um determinado loco, né? Então existe a forma homozigota, heterozigota, a UAV, e as formas homozigota. Você tem a L, a quantidade de alelo por loco. Então nós estamos analisando locos multialéricos, pode ter quantidade diferente, sem problema nenhum, né? E esse alfa representa a quantidade de heterozigotos. Alfa UU, a quantidade de homozigotos. E aqui, explicitamente, voltando a dizer que o valor de x da variável que vai ser analisada some valores 1 ou 0. Então, isso aqui já é uma aplicação, só lembrando que nós vamos ter aqui duas fases da nossa conversa. Imaginar os dados originais e dados, então, já codificados, processados em 0 e 1, segundo o critério já apresentado. A gente submete esses dados a uma análise de variância, onde temos fonte de variações interessantes, populações, indivíduos dentro da população, loco vezes população, e aqui o efeito residual, digamos assim. Posteriormente, a gente faz uma apreciação das médias. As médias que representam a quantidade de heterozigoto ou heterozigosidade. Podemos fazer uma representação dessas médias, né, marginais para cada população ou para cada loco. Você tem aqui 5 populações, pode apreciar as quantidades médias de heterozigoto em cada população. Isso aqui é maior, isso aqui é um pouquinho menor. Ou as médias para cada loco, independente de população. Se você tiver interação significativa, significa que você tem que fazer uma apreciação conjunta entre populações dentro de cada loco, ou entre cada loco dentro de cada população. Então a gente vai recorrer a uma análise gráfica adicional. Então vamos no começo, a primeira etapa, falar sobre essa análise de variância. E na segunda etapa, realçar os aspectos relativos à comparação dos valores médios, das quantidades médias de heterozigoto em cada população, né? E nesse caso aqui nós temos uma desvantagem dessas nossas conversas, dessas nossas palestras, porque é um processo demonstrativo, dedutivo.
e aí a gente só vai apresentar aqui, né? Mas vocês depois calmamente acompanhem no nosso livro texto, né? A gente tem lá todos os passos, todas as demonstrações, em que vocês calmamente poderão visualizar. Aqui nós vamos falar sobre a dinâmica do processamento para vocês ficar atento e depois ver as particularidades. Então, se nós vamos discutir a primeira etapa na área de variância, a primeira pergunta que vem é o modelo. Então, no modelo estatístico, ele contempla o efeito da população, que o autor denominou de alfa-i. Nós estamos apenas transcrevendo a forma como ele representou, né? Poderia ser PI. Aqui o efeito do indivíduo dentro da população, beta e J. Aqui o efeito fixo do loco, gama, L, né? Poderia ser L. O efeito da interação, né, entre população e loco, e por fim o efeito final do indivíduo dentro da população, dentro de loco, que a gente vai considerar esse componente de variância. Então, as esperanças dos componentes aleatórios é zero, as variâncias têm esses componentes σ2p, σ2i e p, e aqui é σ2pl, que é da interação, e o efeito fixo tem como média HL e como esperança quadrático HL ao quadrado. Bom, a segunda questão é como obter a soma de quadrados. E nesse caso, não há problema algum de importar toda a teoria de uma análise de um fatorial e aqueles algoritmos que a gente aprende, até formas práticas de entender aí como obter a soma de quadrado. Então, a soma de quadrado de população é o total da população ao quadrado. Esse total vem de L e N, L loco e N. N é o número de indivíduos de cada população, que é constante. População 1 tem N indivíduos, população 2 também tem N. A soma de quadrado dividido pela correção. A correção, a soma do total geral ao quadrado sobre o número de observações que deram origem a esse total. Aqui é expressão de soma de quadrado em qualquer situação da estatística experimental, tipo soma de quadrado de bloco, soma de quadrado de G0, soma de quadrado total, né? Uma fonte de variação apenas com grau de liberdade G-1. Soma de quadrado de indivíduo dentro de população, nós precisamos avaliar aí, inclusive, a própria grau de liberdade, que te induz aqui, tem técnicas que te convida a apreciar os graus de liberdade para você estabelecer a soma de quadrado. Então, para quem já aprendeu essa técnica, é esse valor menos esse componente G aqui, que entra não só na soma quadrada da população, mas como indivíduo da população. Soma quadrada de loco, o total de loco ao quadrado, dividido pelo número de observações que deram origem a esse total, menos a correção. Soma quadrada de loco de população é uma leitura lá dos graus de liberdade que te induz a essa forma facilmente. E, por fim, por diferença, temos a soma quadrada de loco vezes indivíduo vezes população. Isso leva você a ter esse quadro de análise de variância, né? Onde você pode importar essas informações de qualquer modelo que envolve aí um fatorial, né? É como se fosse aqui um efeito de população, de locos, de indivíduo, e um efeito aqui de indivíduo dentro de população que ele isolou. Bom, agora nós passamos numa fase que demanda um conhecimento específico, que é comum aos geneticistas e às vezes não tão comum em outras áreas, que é a esperança do quadrado médio. E a esperança do quadrado médio, ela é importante, vai me fazer reconhecer aqui os componentes da variação, vai me fazer reconhecer, por exemplo, os testes, como fazer o teste de hipótese, como testar essa variação entre população. Então, eu tenho a esperança e preciso fazer uma divisão apropriada que envolva aqui esse componente e esse componente. Então, o teste F aqui não vai ser, né, uma combinação entre o numerador e o quadrado médio de populações, mas o denominador certamente que vai envolver aqui uma combinação entre indivíduos dentro de população e loco dentro de população.
né? O teste né, para loco é feito pela quadrado médio loco dividido pela interação. E o teste para interação é dividido por esse efeito final, loco desse indivíduo dentro da população. Então, aqueles com conhecimento um pouquinho mais elaborado de estatística sabe que essa esperança quadrado médio é útil para, inclusive, nortear como estabelecer teste de hipótese que vai te permitir rejeitar ou não a hipótese que, em resumo, é a sua pergunta, é a pergunta essencial da pesquisa. Bom, a questão é como obter essas esperanças do quadrado médio. E para obter essa esperança do quadrado médio, nós temos que recorrer a várias informações de esperança, que isso é tratado lá no livro do IA e é também tratado no nosso livro Modelos Biométricos Aplicados ao Estudo de Diversidade Genética, que nós já informamos aqui, e sempre no primeiro slide a gente coloca essa informação dizendo que está disponível em PDF, na internet, é gratuito, então vocês vão avaliar. Então nós vamos ter que passar por essa etapa, que é uma etapa que requer bastante atenção para você ter as informações das esperanças desses valores quadráticos, desse valor individual, de uma soma ao quadrado, tá certo? Assim por diante. E nós precisamos enxergar isso para que a gente volte a essa expressão de soma de quadrado e consiga entender a esperança da própria soma de quadrado, a esperança do quadrado médio, que é a soma de quadrado dividido pelo grau de verdade. Precisamos entender essa expressão. Tá? Chegamos aqui, dadas nossas pressuposições, a esperança de αi é sigma 2p, a esperança de bij ao quadrado é sigma 2ip, a esperança de gama L ao quadrado por ser fixo é HL, a esperança desse componente aqui por ser aleatório é sigma 2PL, aqui também sigma 2PL, nós estamos pressupondo que eles são independentemente distribuídos, a esperança de qualquer duplo produto aleatório vai ser igual a zero. E a esperança de um efeito aleatório com outro fixo também vai ser aleatória, porque vai ter uma parte fixa multiplicada pela esperança da parte aleatória, que é igual a zero. Então a gente precisa ter conhecimento para ter esse entendimento. E não só esse entendimento, nós vamos ter outros valores que vão estar incluídos naquela soma de quadrado. Então eu preciso detalhar, preciso destrinchar essa esperança desse valor de x e j ponto ao quadrado que eu vou usar em uma soma de quadrado. E aqui, de olho nas nossas pressuposições, a gente chega a essa conclusão. A esperança do total, aqui era o total para cada loco, que é o total para cada indivíduo, dos indivíduos da população I no loco L. Né? Nós também precisamos aprender. A esperança do total das populações vai ter essa expressão. A esperança do total do loco vai ter essa expressão. Depois, a esperança do total geral, que tem essa expressão. Juntando tudo isso, eu posso então ter o significado, né, de cada componente, gerar então as esperanças. E aí começar a entender o entendimento de cada componente de variância é algo também muito próprio da análise de estatística, onde nós temos a possibilidade de entender o que é sigma 2p, por exemplo, num contexto genético e num contexto estatístico. Então aqui nós temos que trabalhar com duas coisas, com genética e com estatística. A estatística, normalmente um componente de variância é representado por uma covariância. Uma covariância, muitas vezes, uma covariância entre parênteses. Então, sigma 2p, tá certo? É a covariância entre x e j, L, com x, i, mais um j diferente, um L diferente. Então, à luz da estatística,
nós entendemos o que é sigma 2p com base nessa covariância. A covariância entra alguma coisa, e a gente entende que é dado por essa expressão. E aí nós invocamos o conceito de esperança, e saímos com esse valor da esperança. Mas o sigma 2p tem outro significado, que é o significado genético, né? Então, o sigma 2p tem um significado genético que vai ser dado por essa forma. O sigma 2ip, à luz da estatística, é uma outra covariância. É a covariância de x e jl com x e jl'. Então, nós vamos destrinchar e temos a interpretação genética do que é sigma 2 e p. Sigma 2 da interação, também a mesma forma, nós entendemos qual é a covariância e qual que seria esses valores. E assim vai, né? Então, nós temos aqui as interpretações para uma população, para mais de uma população, o significado. Nós imaginamos que existe essa covariância, né? Essa covariância porque é de, às vezes, de populações diferentes, mas se for da mesma população, a gente tem que tratar indivíduos diferentes, de locos diferentes, possa ter uma covariância porque os locos podem estar ligados. Então veja que a gente precisa dessa informação para saber fazer uma análise de variância, mas de uma forma bastante convencional, mas esses testes de F, que permite avaliar a significância, ele vem de um conhecimento que eu tenho que ter de esperança de quadrado médio. Então, isso aqui é uma forma convencional do modelo, já está apresentado. Qualquer aplicativo, você vai lá no R, vai lá, descreve o modelo e ele vai fazer a análise de variância. Agora, o teste F, ele imagina que é efeito fixo, mas não é o seu caso. Aqui você tem população com efeito aleatório e loco com efeito fixo. Então, você precisa conhecer a esperança quadrado médio. Então, conhecida a esperança quadrado médio, você sabe fazer um teste F apropriado. E conhecida a esperança quadrado médio, você pode estimar esses componentes de variância para os efeitos aleatórios, esses componentes quadráticos para os efeitos fixos, que no caso é loco. Temos aqui as estimativas e poderemos gerar valores, valores de R2, valores de uma suposta heredabilidade, que é essa variação dividido pelo quadrado médio relacionado, da própria população, e assim vai. Então você pode ter algumas medidas importantes, que nesse caso aqui da variação, a variação entre população foi até relativamente grande, outras variações de loco, mais de população maior ainda, mostrando aí que existe uma interação loco-população a ser considerada. Então essa é a nossa análise de variação. Se a gente quisesse então aprender a fazer essa análise, a gente vai lá no programa Gênesis, vai em diversidade, diversidade entra e dentro, tem o procedimento aqui do IR, e a gente então vai carregar um determinado arquivo. Esse arquivo aqui nós já estamos trabalhando. Temos aqui cerca de 5 populações e 20 locos, que eu mensurei nos indivíduos dessa população. Então declaro aqui a informação de que tenho 5 populações, 20 locos, cada população tem 30 indivíduos. Isso faz com que o número de linhas seja igual a 150 do meu arquivo. Não tem dados perdidos, retorno e vou processar. Vou fazer então uma análise da variação. Tenho aqui essa análise da variação, que é o resultado da aplicação daquele modelo. Temos aqui efeito de população, grau de liberdade igual a 4, indivíduo dentro de população, loco vezes população, e aí então eu saio aqui com essas estimativas, com esses componentes de variância, ou componentes quadráticos,
e aqui vou responder as minhas perguntas. Se existe uma interação significativa, de fato existe, eu agora vou ter que apreciar com mais cuidado os valores médios. Bom, aqui eu tenho os valores médios para a população, mas não posso comparar a população 1 com a 2, porque existe um efeito de interação. Então tem que fazer essa comparação, tá certo? Considerando o loco 1 ou o loco 2, pode ser que seja diferente, loco para loco. Aqui eu tenho as informações gerais de loco, mas não é possível comparar os locos diretamente, porque, né, existe de novo a interação. Aqui sim eu tenho as informações da quantidade heterozigoto, de população para população, de loco para loco. Então tem que apreciar essa tabela. Bom, se eu pudesse apreciar os totais marginais ou as médias marginais, eu teria aqui uma ilustração gráfica muito simples, né? Onde eu tenho a quantidade heterozigoto ou heterozigosidade média da população 1, 2, 3, 4, 5. Verifico que essa média para a população 1 é maior do que a média para a população 3. Mas de certa forma, inocente essa conclusão, porque eu já falei que o componente população loco é significativo. Então, isso aqui é na média marginal, mas pode ser que para determinado loco isso não seja verdade. Há um comportamento diferencial. Aqui nós temos a comparação dos locos. Tem locos que manifestou maior heterozigosidade, outros menos. Mas eu não posso fazer essa conclusão geral porque a interação população-loco é significativa. Bom, aí o programa nos convida a fazer uma análise, talvez um pouco mais detalhada, onde eu tenho as várias populações e os vários locos, né? Eu posso, então, ter uma ideia básica de como comporta, né? Aqui os valores da população 1, depois a população 2, depois vem verde de novo, população 3, depois o preto, a população 4, depois o verde de novo, população 5. Então eu posso fazer uma comparação, não perdendo a informação de loco. E posso ter uma comparação, eu posso ligar, ao invés de ligar aqui, eu posso ligar aqui na horizontal, então passo a ter as comparações, né, das populações ao longo dos locos. Então é uma maneira de se fazer as análises. Pois bem, feita essa análise, nós fazemos então, nós vamos preocupar com a comparação entre as médias, né? Então, análise, eu fiz os testes F e agora eu tenho a preocupação de comparar essas médias. Então, nós temos aqui a representação das médias marginais, que permite comparar as populações gerais, aqui as médias marginais dos locos, e aqui a comparação da quantidade heterozigoto, população por população, mais evidenciada loco a loco. Né? Aqui é a representação gráfica dessa tabela que a gente está aqui apresentando. Bom, a gente só chama para uma consideração final, lembrando que se você tem vários indivíduos, numa determinada população, por exemplo, você vai ter esses valores médios, H1, H2, HL. E nós podemos ter, então, a soma desses valores aqui, que vai ser 1 e 0, dividir por N, vai dar esse valor H1, H2, HL. Né? Mas a gente, então, só lembra que temos aqui as propriedades, de novo, de esperança, que pode ser que exista uma covariância, tá certo? Aqui dos indivíduos em loco diferente. Então, aqui uma dedução de que essas esperanças, elas podem estar sendo comprometidas por uma provável ligação fatorial, né? Então, isso faz com que eu tenha uma variância esperada desse HL, né, como sendo a variância daqueles valores e uma covariância que vai existir. Então, posteriormente, com mais detalhe, a gente vai verificar o que seria esses valores de covariância, para que a gente inocentemente não venha
ter esses valores médios e aplica aqui um teste, né, convencional de comparação, né, sem levar em consideração a possibilidade da covariância de algumas informações que deram origem a essa média. Mas basicamente é isso, para análise aqui de uma população. Se você pensar, se você tem vários locos de uma população, você também vai ter que imaginar qual que vai ser essa variância no caso onde você tem locos diferentes com ou sem interação. Pois bem, então era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês. A gente sabe que é necessário fazer as deduções, visualizar aí algumas particularidades. Novamente a gente realça que vocês devem complementar essa informação. Tem um livro do IA, né, que lá está muito bem detalhado, e nós temos dado a nossa contribuição por meio dessa publicação, Biometria aplicada ao estudo da diversidade genética, onde você consegue ter o PDF disponível nesse site, né? A gente tem apenas alertado que muitas vezes algum navegador não tem dado acesso mais a sites do tipo FTP, que é um protocolo de transferência de arquivo. Então, por exemplo, o Google Chrome, ele tem bloqueado o acesso, mas que é possível você simplesmente digitar aqui Explorer nessa nossa área de pesquisa do Windows e acessar facilmente esse nosso site para você fazer download desse livro, onde você vai ter maiores detalhes e com mais calma você vai enxergar então todas as particularidades necessárias para você conhecer esperança, quadrado médio, variância daqueles valores médios e assim por diante. Por hora